A escrita assim aconteceu. Rastros no espaço, traços de paisagens humanas, registros diários em lápis e papel. Mas, entre o não ver e ser visto, a diferença vivida, estudada, seja na cor da pele, na condição feminina, na trajetória espiritual, tornou-se dança, palavra, e hoje se apresenta como palavra dançada. E assim iniciamos mais um Dicas de Leitura com uma convidada muito especial, parceira da Secretaria Municipal de Educação durante muitos anos. Vem seguindo a nossa formação continuada e dando suporte na área de artes, porque ela é também bailarina, é artista, é professora, doutora, escritora e também dona de um selo editorial. Então, hoje vamos conversar com Idamara Freire. Muito obrigada, querida Ida, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite e, novamente, de uma forma tão generosa, partilhar um pouco da trajetória e contribuir para este programa, para esse momento de dicas de leitura. Olha, é uma alegria enorme estar aqui. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade, né? E num lugar assim, né, que eu amo, biblioteca. Tantos anos nos acompanhando na formação continuada, então tantas professoras e professores nessa rede foram teus estudantes, mas de alguns anos para cá, tu tens te dedicado à escrita, a ser escritora. E eu queria que compartilhasse um pouco sobre esse teu processo de deixar um pouco essa área acadêmica e se dedicar à escrita. Estamos numa biblioteca, né? E isso realmente, acho que se eu posso ter alguma relação com a curiosidade com as palavras, começou realmente quando eu comecei a frequentar a biblioteca da escola pública, que eu estudava no interior do estado de São Paulo. Porque em casa a gente já tinha, né, a nossa biblioteca doméstica, né? Principalmente, né, como o primeiro livro que eu me introduzi foi a Bíblia. E é um livro de histórias, acima de tudo, né? De muitas histórias, história de um povo. E eu lia muito, decorava as palavras, os salmos. Então, a minha relação com a escrita começou muito já nesse ambiente, com uma palavra sagrada, né? E dali, só que em casa tinha alguns livros, né? Mas quando eu cheguei numa biblioteca da escola, né, assim, que lembra muito essa biblioteca aqui, sabe? E aí eu podia escolher vários livros de vários autores, de vários assuntos, né? E aí eu falei, nossa, mas isso é fascinante, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E aí é aquela relação que começa. E de onde vêm as palavras? Quem escreve esses livros? Né? Quem são essas pessoas? Aí a gente sabe da história oral, né? Então, que aí começa com a contação de história, as pessoas contando história, e aí alguém que começa a registrar essa história. Então, a questão toda é como você registra a sua história. E aí eu comecei a escrever diários com 13 anos de idade, que eu lia muito, mas aí eu tinha algumas coisas que eu queria escrever do meu dia a dia, né? E na adolescência a gente quer ter aquele lugar, né? Que tem até, né, o diário, né, como um lugar secreto, né? Aí sai do sagrado, vai para o secreto, né? É para você contar as coisas suas, que só o seu caderno pode compreender, né? O que você está passando internamente ali. Então a escrita vem um pouco também com essa intimidade de compreender-me como pessoa, né? As situações como, né, como ser humano, como uma adolescente, como filha, como membro de uma família, né? Então, as questões que a gente tem, né, quando a gente é adolescente também. Então aí vinha como um momento, um lugar onde eu podia me expressar,
Que preciosidade ouvir essa tua trajetória da importância, né, desse espaço biblioteca, da importância da escrita na tua vida. Eu gostaria de saber, Ida, então, como é que começaram as tuas publicações literárias? Porque as tuas publicações acadêmicas nós temos também bastante no nosso acervo, né, para pesquisa, mas as literárias, como é que começaram? A gente lê muito aquilo que a gente escreve também, né? Você não só escreve, você lê o que você escreve também. Então, às vezes você pode demorar, mas também é uma experiência de ler-se, né? E você escreve aquilo que você lê no mundo. Porque é isso que eu penso, que a leitura, ela é uma leitura de símbolos, as letras são símbolos, mas a gente lê tudo, né? Então, aí o que acontece com a escritura é que aquilo que você lê, você faz um registro, né, daquilo que você lê. Então, esse registro, então, como eu escrevi sempre diário, então mesmo na minha atividade acadêmica, eu escrevo diário desde os 13 anos, então escrever é um ato diário para mim. E ler também. Mas, então, com a academia, você tem os trabalhos acadêmicos, né? Que você vai trabalhando, e aí você tem que entregar os trabalhos, a dissertação, aí tem o trabalho acadêmico mesmo, né? Dissertação, tese de doutorado. E então, aí tem esse processo, e aí eu sempre, mesmo quando eu orientava, eu sempre trabalhei com as alunas ou orientandas, essa experiência também, eu até tinha algumas orientandas que eu até sugeria que elas queriam trazer muitas questões pessoais. E eu falei assim, então você, para escrever, tu escreve essas partes também. E depois nós colocamos isso como um capítulo da tua tese. Porque eu também era um material nobre, mesmo numa época que as pessoas não levavam em conta o processo de você escrever a sua dissertação e a sua tese, é um processo, né, que requer muita atenção, criatividade, elaboração. Mas eu sempre deixava claro, não se trata de uma autobiografia, a tese, né? Então, às vezes eu falava para as alunas, às vezes, que tem uma questão, tem um problema, tem um problema de pesquisa para ser resolvido, tá? Produzindo conhecimento, criando conhecimento, novos saberes, né? Então, eu deixava bem claro para as alunas. Aí, às vezes, eu falava assim, qual é a pergunta, né? Aí eu sempre negava também, qual é a resposta? Aí se a pessoa já sabia a resposta, eu falei, então aí isso já dá para você escrever um livro. Não precisa fazer a dissertação nem a tese, porque tu já sabe, né? Então eu sempre escrevia e lia, eu sempre li. Então eu acompanhava leitura de romance, novela, contos, eu sempre fui lendo, sempre, né, acompanhando a literatura aí do lado, só que era como o hobby, né? Era o meu momento de lazer, então, mas eu sempre li, sempre frequentei biblioteca, então sempre que eu ia estudar, eu adorava fazer, né, as minhas pesquisas, tanto quando eu ia no doutorado ou quando eu fazia os intercâmbios. Muitos dos meus intercâmbios são muito gratas às bibliotecárias, né, porque elas me ajudaram muito na coleta dos meus materiais. Mas assim, quando o ponto, né, realmente que foi que mudei mesmo, né? Que assim falei, bem, agora vamos para a escrita literária, foi durante o meu último pós-doc, né? Falo o último porque eu fiz 2, né? Então foi em Nottingham, na Inglaterra, sobre arte inclusiva, e na África do Sul, já me preparando de uma certa forma para o meu fechamento da minha carreira acadêmica, eu fui para a África do Sul fazer a relação da dança com o perdão, né? E lá eu ouvi muitas histórias, porque eu fui fazer entrevistas sobre a memória corporal, e aí entra muito o corpo também, né? Então a memória corporal, porque lá eles consideram o corpo como um arquivo, né? Então, aí eu ouvi, que é uma biblioteca também, né? Eu gosto muito daquele filme no Fahrenheit, 452 graus ou 752 graus, não estou bem lembrado, que ele tem aquela
visão, né, de que vai acabar os livros e aí as pessoas ficam todos no bosque lendo, decorando, que tinha guardado os livros nas memórias, né? Então, assim, as pessoas para mim são livros ambulantes de histórias, não é? Então, aí eu ficava muito, e aí eu fui ouvir a história dessas pessoas, né, a história corporal da época do apartheid, né? Então, como que elas lidavam com essa história, como que ela se relacionavam com isso. E aí foi muito interessante isso, né? Porque aí quando eu cheguei ali, aí aí eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com essas histórias? E teve algumas que falaram, desliga o gravador. E aí veio com histórias muito mais pulsantes, assim, que eu falei, não, isso é uma narrativa. Isso, mas tem que ser preservado. E eu aprendi com eles lá, que eles falaram que a melhor forma de você preservar é a ficção. Querida, e como fruto desse aprendizado, né, de ficcionar a realidade, tu criou um selo editorial e tem alguns títulos publicados. Quantos títulos? E fala um pouquinho sobre o nome desse teu selo editorial. Aí eu tinha uma amiga minha que estava editando meus livros, algumas coisas já acadêmicas minhas, que fazendo essa transição de alguns processos criativos meus, e ela falou, Ida, mas olha, você tem tudo para criar um selo editorial. Né? Porque aí eu comecei a ver, porque eu não estava com esse tempo todo para esperar uma editora me descobrir. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer um estudo sobre o mercado editorial. E aí eu fiz formação de edição, de editora, né? E aí na Casa Educação, com vários editores, assim, né? Então, e aí ele mostrava do manuscrito até a venda do livro em feira. Então era o processo todinho desse. Aí eu estudei, né, para poder, e eu falei, vamos lá, né? Aí criei, né, o selo editorial Potlatch, né? Que é uma mistura aí que eu fiz, uma adaptação da palavra Potlatch, que é um ritual, né, nas tribos indígenas, que é de um ritual de doação, que você doa o seu melhor. Então você pega o que tem de melhor e doa para uma outra pessoa. Então aí a edição, então eu penso a edição dos livros, eu penso, né, a quem trabalha comigo. Então, assim, eu gosto muito de processos criativos, né? E processo é começo, meio e fim. E aí, escrever um livro é maravilhoso, porque começa lá no meu diário, né? E vai terminar numa biblioteca, não é? Isso é maravilhoso. Então, eu gosto desse processo, de ver, quando eu vou numa feira e vejo o autor pegar um livro, né, e olhar, e eu faço com texturas diferenciadas, né, as páginas, fotografias, então eu tento também, né, tem todo um Potlatch ali, eu tenho uma entrega muito refinada na produção, né, então eu tenho um certo rigor, né, no tipo de impressão, então é tudo muito bem cuidado. Ida, que delícia te ouvir, né? Eu amo as nossas conversas em todos os âmbitos, e incluindo a questão literária. E eu gostaria de, assim, agradecendo já a generosidade da partilha, de te pedir para conversar um pouco, nos falar um pouco sobre também essa ênfase que tu colocas nas tuas formações, das memórias corporais para a escrita. Eu quero também agradecer muito, né, essa oportunidade, né, que eu vejo, eu estou apreciando muito também esse programa, né, que vocês estão fazendo, porque hoje, né, como a gente tem os aplicativos, as pessoas estão, de uma certa forma, abandonando o hábito de tocar. Mas a qualidade, o olhar é um toque. Você prestar atenção nas pessoas, né, ouvir, escutar, porque, né, na fenomenologia a percepção é o corpo inteiro, não é um sentido só. Então nenhuma inteligência artificial toma o lugar espiritual da palavra. Ninguém. Se você escreve com um espírito profundo, quem vai ler desse lugar.
E aí o que eu peço? Que as pessoas leiam com o corpo inteiro, com o ser inteiro delas. Lê a vida, lê o mundo e registre, escreva tudo isso. E interagindo com as pessoas, que nós não estamos sozinhos. É prestar atenção no outro, é escutar o que o outro está falando. Então isso é interação. Isso, e quando você lê, você vai para esse mundo, né? A literatura te leva para um mundo que talvez você jamais poderia viver. Olha que oportunidade ali naquelas páginas, né? Quem não quer isso, né? E pode ali em 10, 15 minutos, 1 hora, né? 15 minutos por dia que a gente fica. Quanta coisa você transforma, né? Você lê um poema em 5 minutos e aquele poema fica horas, dias na sua mente ali. Não é maravilhoso isso? Né? Então, o meu incentivo é sempre esse: leia, escreva, dance e medite. Querida, eu agradeço imensamente, desejo assim, né, que seja, continue incentivando a leitura a partir desse trabalho. Agradeço aqui a equipe também que estão fazendo, os editores, que sempre é um trabalho em equipe, né? Nós não estamos sozinhos, então agradeço a disponibilidade de todos, pela escuta, né, também. Que todos aqueles que estão nos ouvindo também se sintam inspirados para ler e para escrever, e que possamos mostrar neste mundo a diferença, a delicadeza, né, da poesia das nossas vidas através da escrita. Muito obrigada.